Olá a todos. Hoje vamos falar um pouco, fazer algumas reflexões políticas em que muitos pensam dessa forma, muitos não pensam, mas no contexto político hoje da nossa cidade, eu cheguei à seguinte conclusão. Existem três tipos de pessoas. Em primeiro lugar, você tem aquela pessoa que quer ganhar um pleito eleitoral em cima dos seus próprios interesses. Existem aqueles isentos, né, que eu acho que dentro desse contexto são os mais perigosos. Por quê? Porque eles deixam as coisas acontecerem para depois tecerem críticas, né? Aceitam a condição em que vivem. E existem aqueles que estão realmente preocupados, né, e querendo mudar a realidade da nossa comunidade, da nossa cidade. Dito isso, eu cito alguns autores, né, que têm livros de 200 anos atrás, 300 anos atrás, 500 anos atrás, em que a realidade do que foi escrita, ela se repete nos dias de hoje. Desde atos de, quem já leu, né, no caso, de Maquiavel, em que deveria haver uma forma mais pesada, dura e rígida para se manter o poder, e de um filósofo chamado Etienne, que ele sempre bateu na tecla da servidão voluntária. O que é a servidão voluntária? É quando você, por algum motivo ou por alguma zona de conforto, você aceita a situação como ela é. Lembrando que, muitas vezes, todos dizem em várias redes sociais aí que o poder emana do povo. Mas muitas vezes o povo não tem uma participação direta dentro de qualquer processo político que seja. Ou seja, a forma mais importante do cidadão expor a sua indignação, a sua forma de pensar, a sua forma de como ele pensa que os governos devem agir, é através do voto. O grande problema é que o voto ele tem várias situações. Percebe-se hoje dentro da chamada, né, que eu acho que isso é uma coisa que não existe, a chamada velha política, em que muitas pessoas sofrem uma certa repressão por defender um ponto de vista. Ou seja, isso não se chama democracia, isso se chama ditadura. Como exemplo, o nosso partido, o Republicanos, ele nesse meio tempo desse um ano em que nós estamos trabalhando sem praticamente apoio maior de outras pessoas, de outros grupos, tivemos uma média de 4 a 5 pessoas que perderam o emprego, pessoas que foram aliciadas para outros partidos devido a outras propostas ou certas imposições, né? Fora a forma que existe de certos grupos ou pessoas utilizarem de métodos escusos, e todas as pessoas veem isso para poder abalar ou desconstruir a candidatura de alguém. Ou seja, falar mal, criar falácia, soltar algum tipo de notícia, principalmente em alguns meios da nossa mídia. Ou seja, eu nunca deixei de prestar alguma explicação acerca de muitas coisas do que eu faço, principalmente a parte política. A partir do momento em que você é uma pessoa pública, você tem contato com muitas pessoas. Então, antes que se fale de alguém, antes que se crie uma polêmica que não vai somar em nada no meio político, é aconselhável pegar aquela pecinha chamada celular, entrar em contato e fazer esse tipo de pergunta, e não ficar criando polêmicas na rede para tentar desconstruir alguém.
Ou seja, os interesses, nós até que imaginamos quais sejam, né? Mas é uma coisa muito desleal para se fazer. E voltando à história da servidão voluntária, é aquele cidadão que aceita a sua própria condição, pensa que da forma que está poderia piorar, como pode piorar, mas tudo depende de quem você escolhe para ser o seu representante e não aceitar certas imposições, seja no nosso município, seja em qualquer outro município do país, como a partir do momento em que você paga impostos, você tem que fazer com que aqueles impostos retornem até você. Isso é fato, seja em termos de saúde, em termos de educação, em termos de pavimentação, infraestrutura, saneamento, meio ambiente, dentre outros aí que muitos devem estar pensando, né? Poxa vida, a minha rua não tem isso, o meu bairro não tem isso, mas o grande problema é as pessoas começarem a reagir a esse nepotismo, por assim dizer, que existem através de governos que muitas vezes deixam a desejar, seja em termos de transparência, em termos de expor o que é certo, o que não é certo, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Ou seja, citando mais uma vez o Republicanos de Imbituba, o que nós temos a dizer é que nós não compactuamos, e eu digo isso como vice-presidente municipal, nós não compactuamos com práticas que são utilizadas há muito tempo como uma forma de ludibriar as pessoas. Ou seja, o político que é político, principalmente o vereador, ele não fica prometendo as coisas para as pessoas, porque a função deles é legislar e fiscalizar. Nós não distribuímos cestas básicas, como muitos sabem por aí. Nós não pagamos conta de luz em troca de voto. Nós não fazemos aquele malabarismo todo para que se haja um ponto final que seria você ser eleito. Se for dessa forma, para nós não serve. Eu acho que todo mundo tem que estar ciente disso. O intuito é trabalhar pela coletividade, não é pelo um que te pede alguma coisa. Eu acho que essas pessoas têm que rever os seus conceitos e pensar: o que é de um é de todos, o que é para ser para um é para ser para todos. Isso aí nós cansamos de dizer, cansamos de falar, tanto que eu até cito: se alguém descobrir alguma coisa sobre alguma irregularidade de algum pré-candidato do Republicanos, eu gostaria de ser avisado, porque isso é inaceitável dentro do nosso grupo. Nós estamos vindo de uma caminhada longa, de muito trabalho, sem muito apoio, trabalhando em cima de fatores técnicos, que é o que a cidade necessita, está aí há praticamente 15, 20 anos estacionada, em que não tem recurso nem para manutenção do que tem. Isso é uma grande verdade. Todo mundo tem uma reclamação para se fazer, mas não adianta ficar fazendo só reclamação na rede social. É necessário que cada um assuma a sua condição, porque, no final das contas, o político, não existe boa política e má política. Existe o bom político e o mau político. E todos sabem disso aí. Em todas as profissões existe um lado bom e o lado ruim da moeda. Então, fica aí a nossa dica. Falamos um pouco sobre a parte política, vamos continuar trabalhando nesse sentido e esperamos que, se cada um conseguir absorver um pouco do que se diz com relação ao contexto político, muito vai mudar. As pessoas não estão mais aceitando fazer o papel de bobas, de pessoas que são ludibriadas
por situações que todas as pessoas sabem que estão erradas e que ainda aceitam por alguma conveniência ou algum favor que está recebendo. Fica aí o meu grande abraço a todos. Até mais.